O cantor gospel Davi Sasser se manifestou nas redes sociais sobre a publicação, a informação publicada pela Folha de São Paulo de que ele foi alvo de um relatório produzido pelo TSE a mando do ministro Alexandre de Moraes. O jornal divulgou uma troca de conversas entre os auxiliares de Moraes que mostra o ex-deputado Alexandre Frota denunciando o artista evangélico por supostamente ter incentivado ataques aos ministros do STF em Nova York em novembro de 2022. O perfil de Sasser no X está suspenso desde 15 de novembro de 2022, um dia depois da troca de mensagens entre o juiz instrutor de Moraes no STF, Ayrton Vieira, e o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação do TSE, Eduardo Talhaferro. Numa das mensagens, eles chegam a discutir a relevância do cantor gospel no país. Mas, por fim, decidem então produzir o conteúdo contra o músico, conforme determinação do ministro, e a sugestão de Alexandre Frota. Silvio, a que pontos chegamos aí, o ex-deputado Alexandre Frota servindo de informante para o ministro Alexandre de Moraes? Comentamos esse caso ontem, mas claro, tem um rescaldo, a repercussão dessa reportagem da Folha de São Paulo. E deixa eu trazer aqui a manifestação do cantor gospel, do Davi Sasser. Ele está sem rede social, sem a Rede X, desde novembro de 2022, mas ele se manifestou pelo Instagram. Então ele escreveu aí, ele deu um print num trecho da reportagem da Folha e disse o seguinte ali em vermelho embaixo: nossa luta é contra principados e potestades, orem por mim. E aí também deu um print na conta dele da Rede X, conta retida, ele colocou uma flechinha para mostrar que está sem a rede social X, antigo Twitter, desde novembro de 2022. Olha, Paula, eu confesso que eu não conheço o trabalho do cantor gospel, não conhecia, portanto não tenho procuração alguma para defendê-lo, mas eu sempre vou defender qualquer um que passou pela censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Supremo Tribunal Federal, porque já não sabemos. São dois tribunais que deveriam ser independentes, conforme nós estamos falando desde a semana passada, mas que se misturaram porque o ministro Alexandre de Moraes, que presidia o TSE, achava que não deveria se auto-oficiar como líder, como presidente de inquéritos que também se comunicam, são tentaculares, de forma sigilosa, num Brasil que o Brasil não conhece. Só os ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais personagens, alguns, que estavam nessa foto que nós mostramos, e essa foto, ela é simbólica e ela é definitiva do que nós estamos vivendo. Portanto, é muito importante que ela seja repetida e mostrada para o país. Eles estavam todos lá hoje, juntos e sorridentes. Pois bem, então eu vou me solidarizar com todos os que foram censurados. Com políticos, com influenciadores, com jornalistas, com empresários daquele grupo que perderam as redes sociais e tiveram contas bloqueadas. É gente que emprega, é gente que paga imposto, é gente que ajuda as pessoas e passou por uma censura por causa do crime de emoji naqueles grupos. Todo mundo deve se lembrar, né? Eram alguns empresários, uns mais famosos do que outros. E finalizo, Paula, citando que é triste um regime, e acho que nada mais mambembe e tupiniquim do que isso, ainda quando se trate de uma ditadura em curso, e é o que nós estamos vivendo, travestida das palavras narrativas ou democracia relativa, como saem da boca da esquerda, é triste ter Alexandre Frota como o Aspone. É triste. A gente vai resgatamos um vídeo, aliás, do Alexandre Frota, Piotr, mas deixa eu trazer de novo só a troca de diálogos para a gente situar aí quem está nos acompanhando a respeito aí desse pedido do Eduardo, do Ayrton Vieira. Não sei se a gente tem aí para trazer de novo, tá aí na tela.
O Ayrton Vieira pede para o Eduardo Talhaferro, perito criminal. Eduardo, esse aí também, se referindo ao cantor gospel, por favor, coloque no relatório também para fins de bloqueio. Total aleatório, né? A inserção do nome do cantor gospel. Aí o Eduardo responde: doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é o cantor gospel mais famoso, é influente, vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso, é totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Aí aqui faço um parênteses, porque já tem bolão nas redes sociais para tentar descobrir quem é a tal da bruxa, que ainda não apareceu. É possível que no meio desses 6 gigabytes aí de mensagens, nessa série de reportagens da Folha, apareça quem seja a bruxa. Mas pelo visto eles tinham codinomes que eles usavam entre eles. Eu imagino que a bruxa não vai gostar de saber que era chamada de bruxa ali nas internas, entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. Mas não sabemos, pelo menos por enquanto, quem é, mas já vi muita gente aí tentando descobrir, adivinhar quem seria a tal da bruxa. Mas aí só na outra tela, aí ó, aí o Ayrton responde: o problema é que foi o ministro quem passou, depois recebi pelo deputado Frota. Paciência, vamos em frente. Então, o Frota municiando o ministro Alexandre de Moraes com informações. E aí, agora sim, a gente resgata um vídeo do Alexandre Frota falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Que se desenha nesse país é uma vergonha. Esse STF é uma vergonha, é um desserviço, é uma vagabundagem, entendeu? Tremenda. São pessoas que foram colocadas lá para fazer o mal, para fazer o que é incorreto, para vender, para se vender. Essa é a verdade, não tem outra solução. Podem me processar, podem fazer o que quiser, não tem outra solução. É uma vergonha esse STF. Não funciona. Funciona para eles, funciona para o umbigo deles, funciona para a carreira deles, carreiristas, oportunistas. É isso que é esse STF. Sinto muito, povo brasileiro, mas nós estamos na mão desses homens de capa preta que não mereciam estar lá. Eles não honram, não são patriotas. E ontem... Tá aí um vídeo que envelheceu mal, hein, Piotr? Não, mas envelhece, no entanto, é um flagrante perpétuo. Tá valendo. Tá valendo, porque o Supremo entende como qualquer coisa dita em qualquer momento. Exatamente. O Frota, então, ele concorda com o Davi Sasser, porque aquela expressão principados e potestades, para algumas religiões, significa seres demoníacos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais. Aí o Frota, naquele momento, também chamava o Supremo, ou seja lá quem for, de principados e potestades. Mas a bruxa também deu a mesma informação, não foi isso? A bruxa queria, digamos, incriminar o Sasser e depois o Frota também. Pelo que entendi, os dois deram a mesma informação. Por quê? Mas a bruxa não tem limites, não tem bom senso, alguma coisa. Mas como o Frota foi... E é partidária. E é partidária. Aí o Frota também disse, quer dizer, a opinião do Frota é mais importante do que da bruxa, para esses juízes do Supremo, que auxiliam o juiz e o... Como é que se chama? O talha-ferro, né? Interessante isso daí. Mas vamos lá. A questão que a gente está vendo aqui é outro caso de perseguição. E como fez menção aqui o Silvio com muita propriedade, eu não preciso saber o que pensa o Sasser. A Constituição não está escrito na Constituição, no artigo 5º ali, que dependendo do que você disser, você tem direito sim a reclamar o artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição. Não, você diz o que você achar que deve. E eu não quero imaginar aqui que ele tenha dito qualquer coisa ofensiva. E mesmo que fosse, aí você tem formas previstas na Constituição, porque é crime contra a honra. E a pessoa vai lá, vai ao juiz, apresenta uma reclamação, move um processo. Se o promotor entender, na primeira instância, não no Supremo, na primeira instância entende que aquilo realmente vale, está de acordo com a lei, segue o processo com amplo direito de defesa. Não, essas pessoas não tiveram nada disso. Eu vi hoje uma postagem que o Luciano Hang está há 2 anos sem as redes sociais. Foi tirado naquele contexto daquela troca do Zap, né, do grupo do Zap de empresários. Crime do emoji. Isso, crime do emoji. No período eleitoral, ou pré-eleitoral, agora não tem nada disso, absolutamente nada disso. Que eleição que tivemos nesses últimos anos, no ano passado, por exemplo. Ou seja, é arbítrio, é abuso de autoridade, e a se ver pelaquela foto da reunião, voltando ao assunto anterior,
a gente tem pouca esperança de que alguém terá o mínimo de compostura constitucional e respeito ao cidadão brasileiro. Mas nós vamos continuar reclamando e vamos expor cada uma dessas, vou ser gentil agora, idiosincrasias. Augusto. Bom, faz quanto tempo estão procurando o gabinete do ódio? Só me alertaram aqui, Augusto, que o Alexandre Frota lançou candidatura a vereador na cidade de Cotia. Ele já foi deputado, federal, tentou para estadual, se não me engano, é o Silvio que sabe. E agora quer ser vereador em Cotia. E agora quer ser vereador em Cotia. Sim. É isso, Silvio? É isso. Precisa de menos votos em Cotia. Alô, Cotia, alô, Cotia. Olha aqui, faz quanto tempo estão procurando essa entidade que está em lugar incerto e não sabido, como diz aí, né, na linguagem deles, que é o gabinete do ódio. Não acharam. Mas nós estamos vendo como funciona o porão, o Supremo Porão. Esse é o Supremo Porão. Agora entra Alexandre Frota, que consegue, como político, ser mais obsceno do que como ator, né? E o que não é fácil. Eu não sei também quem é o cantor gospel, mas eu já vi coisas do artista, né? Alexandre Frota. E o Alexandre Frota é o seguinte: a primeira vez que eu vi de perto era quando eu fui fazer aquela entrevista com o Bolsonaro, a primeira que ele concedeu depois do atentado. Estava na entrada do Hospital Albert Einstein um problema. E eu me lembro que o pessoal da campanha do Bolsonaro falava: tem que retirar o cara dali. Pô. Chegou durante a madrugada, disse que não vai embora enquanto não olhar o Bolsonaro. Alexandre Frota, chorando no Albert Einstein. Queria ver o Bolsonaro, não se conformava com os boatos, ele queria ver, uma prova de vida. E depois conseguiram despistar e lá foi ele seguir a sua obra cinematográfica, né? Que vocês, na web profunda, né? Ele deve fazer muito sucesso. Esse cara está sempre fanático por alguma coisa. Ele fala desse jeito do STF e depois vira informante. Agora, quem aceita é tão ou mais pornográfico que essa figura. Ele recomendava no Supremo Porão, né, quem é que deve perder a conta e tal. E a gente percebe que um cantor gospel está há 2 anos sem acesso às redes, porque na vara do Moraes, a vara criminal que ele criou, não se volta ao assunto. Ele pune e aí vai cuidar de outras punições. É aquela mesma imagem, vou repetir, ele dá a flechada e depois ele vai pintar o alvo. Não dá para pintar todos ao mesmo tempo, é isso aí. Augusto, eu tô rindo aqui. Ô, Ana, como é que você faria a tradução dessa tarja em inglês? Porque ela tá cômica. É impossível, olha só. Frota informante, bruxa misteriosa, cantor gospel, pede oração. Pois é, tá uma quizumba. A história da bruxa. Como é que traduz isso? Como é que explica? Essa tarja tá assim, é puro suco de Brasil isso, hein? Não, essa aí tá difícil, essa eu não vou nem tentar, viu, Paula? Os meus parceiros já falaram basicamente tudo, né? Agora, enquanto o lado do porão supremo tem Alexandre de Moraes e Alexandre Frota, nós temos Alexandre Garcia. Bye, bye.